Bom, pessoal, vamos dar continuidade no tema sobre rejeição, é a parte 2. Se você não viu a parte 1, te convido a assistir, vai lá no canal e veja a parte 1 do vídeo sobre rejeição. E vamos dar continuidade agora falando um pouco mais dessa parte psicológica, de como que é o funcionamento dessa pessoa rejeitada, né? Como que operacionaliza isso na mente dela e como que a gente pode sair desse sentimento de rejeição. É o que a gente vai ver no vídeo e acompanhe o canal que tem mais vídeos vindo por aí. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Terapia pela Palavra, esse projeto que visa unir psicologia e Bíblia, né? Histórias que aconteceram há tanto tempo atrás, que nos mostra e nos ensina muitas coisas para o mundo de hoje. E no intuito de unir a psicologia é fazer a leitura desses fatos que aconteceram lá atrás com os fatos que acontecem hoje, que são muito parecidos. E a história de Jefté, de José, entre outras, nos mostra que hoje muitas pessoas são rejeitadas pelos mesmos poréns, né, que eles foram. E vários outros poréns, né, na história de cada um que assiste esse vídeo. Então vamos pensar um pouco sobre a rejeição. Eu quero começar citando um filósofo que eu gosto muito, que ele chama Jean-Paul Sartre. E ele é um filósofo francês e tem uma frase muito legal que é assim: não importa o que os outros fizeram de você, importa o que você fez com que os outros fizeram de você. O que isso quer dizer? Sempre vai acontecer alguma coisa na vida da gente. As pessoas vão nos irritar, vão fazer alguma coisa de maldade, sempre alguém vai fazer alguma coisa, vai te rejeitar. Então, se sempre isso vai acontecer, é claro que é uma coisa ruim e é importante uma situação dessa, mas vai ser mais importante o que você vai fazer com isso do que de fato a própria coisa em si. Porque é o que você faz de fato que vai poder mudar a história, não o que fizeram, porque o que fizeram já está no passado. Se você continua perpetuando esse passado hoje, então vai ser difícil você sair desse sentimento aí que você, de rejeitado ou de injustiçado, né, que nós vamos trazer no próximo vídeo. Então, importa mais o que você faz, porque o que você pode fazer daqui para frente pode mudar o futuro. O que fizeram acarreta a coisa agora, mas não vai poder mudar em nada. Então, por isso que essa frase desse filósofo é importante. A rejeição sempre está associada aqui a um fracasso, a um abandono, uma privação emocional. Pode estabelecer na pessoa que sofre a rejeição uma necessidade de ser aprovado o tempo inteiro. Mas nada tem a ver com a pessoa que foi rejeitada. Ou seja, a pessoa que rejeita é que tem os poréns dela lá para rejeitar. E acaba passando isso para uma outra pessoa, e essa pessoa ela se sente rejeitada e acha que o problema está com ela. E por isso que fica com essa necessidade de aprovação. E, naturalmente, essa pessoa que foi rejeitada vai passar para outra, que vai passar para outra e vai gerando um ciclo vicioso aí. Então é importante ter isso claro, eu já disse no vídeo anterior, que é o cerne do vídeo, que a rejeição aponta para o valor da pessoa que rejeita e não para o valor de uma pessoa que é rejeitada. Porque geralmente quem é rejeitado sente que o que eu fiz para essa pessoa ter me rejeitado? Ela se sente culpada. Então, ela se sente uma pessoa de pouco valor e aí vai construindo uma baixa autoestima nela. Mas a verdade aponta para o que rejeita. Mas eu não estou querendo julgar também a pessoa que rejeita, não, porque ela pode estar só repetindo uma história. Ela foi rejeitada também. Esse é o mecanismo que ela funciona e acaba passando isso para frente.
Então não é para julgar as pessoas que cometem esse tipo de ato, não, porque às vezes também ela já foi vítima. Então, mas é para entender que você que assiste o vídeo e foi rejeitado por um porém aí da sua vida, diz mais da pessoa que está rejeitando do que de você. Tanto é que se a gente olhar para a história de Cristo, ele também foi rejeitado. Mas a gente tem Cristo como perfeito. Né? Então, peraí, se uma pessoa perfeita for rejeitada, então nos aponta de fato que diz mais daquele que rejeita do que quem é rejeitado. Porque se ele era perfeito, por que ele ia ser rejeitado? Diz da pessoa que rejeita. Então, para ficar bem claro isso, para você começar a olhar para si mesmo assim, olha, fui rejeitado não porque pelo que sou, mas é pelo que a pessoa é lá. Então, que fique bem claro isso. A pessoa que é rejeitada, ela tende a desvalorizar a si mesmo. Ela vai construindo uns mecanismos de fuga e acaba aparecendo assim, na timidez, numa vergonha. Então ela vai se encolhendo cada vez mais. Ela vai se isolando. E esse isolamento faz com que a pessoa permaneça nele e fica com pouca coragem de se expor, porque se ela se expor, ela pode experimentar mais uma vez uma rejeição. Então, para não ser rejeitada de novo, ela fica isolada, para não ter recorrente essa sensação aí da rejeição. Uma questão interessante que também pode gerar a rejeição, e é estranho pensar, mas sim, que a superproteção de crianças pode gerar um sentimento também de rejeição. Porque quando você busca fazer muito por alguém, essa pessoa pode se sentir incapaz de fazer alguma coisa por você. Então ela vai se sentir pouco suficiente para outra pessoa. Então é uma rejeição no sentido assim, eu não sou capaz de fazer algo pelaquela pessoa porque ela criou tanto um hábito de fazer por mim, então não sou capaz de fazer pelo outro. E isso vai criando uma ideia de autossabotagem. Então, numas situações que ela poderia vivenciar, mas não vivencia, ela se encolhe por achar que não vai dar conta de suprir a expectativa do outro. Então ela, vamos supor que é quase uma auto-rejeição. Então ela fica num mundinho muito paralelo, por não acreditar que é o suficiente para alguém. A rejeição também pode gerar um sentimento de ódio em quem sofre a rejeição, de raiva. E aí ela pode replicar essa rejeição em outras pessoas. Uma forma de descontar. Então, por isso que eu disse isso no início do vídeo. Não temos que julgar a pessoa que rejeita, porque ela pode ter vivido uma história também de rejeição, muito provavelmente. A pessoa rejeitada, às vezes, pode criar imaginariamente rejeição em tudo. Então, ela pode pedir um favor para alguém, aí esse alguém pode falar, não posso e tal, não dá para eu fazer. Ela vai ter uma sensação de que, mais uma vez fui rejeitada. A pessoa fica melindrosa demais. Ao passo que a pessoa que disse um não para o pedido dela, disse não para o pedido. E não para ela. Não significa que ela está sendo rejeitada. Mas ela já está tão melindrada com isso tudo que aí ela se sente rejeitada por isso. É interessante, se você tem uma história assim, começar a pensar de fato se esses não que você toma é rejeição, é coisa da vida. E às vezes vai ser rejeitado também. Você vai para uma entrevista de emprego, não vai ser escolhido, não pelas suas capacidades, mas por questão de perfil. Tenta outro emprego. Né? Ficar numa autocomiseração vai ficar complicado para a sua vida e você não vai sair do lugar. E aí, para começar a sair desse lugar de rejeitado, é importante construir autoestima.
E como é que constrói essa autoestima nesse contexto de rejeição? Primeiro, aceitar a rejeição como um fato na sua vida. E entendendo que essa rejeição diz mais de quem rejeitou do que você mesmo. O segundo passo é perdoar aquele que te rejeitou. Como diz a frase lá, não importa o que fizeram, já foi feito. Importa o que você vai fazer daqui para frente. E o perdão se diz disso. Vou olhar mais para mim do que eu quero para minha vida e vou construir os meus sonhos. Então olhe para você, quais são as vontades, os seus sonhos, o que você quer construir para você? Vivencia isso, ao invés de ficar olhando para trás, o que ele fez comigo, olha lá o que aconteceu. Isso não vai te fazer seguir em frente. Parece que tem pessoas também que gostam de ficar alimentando isso, né? Ficar no lugar de coitado. Vamos repensar isso daí. E se é muito difícil para você, como eu sempre digo, procure ajuda profissional para sair dessa situação. E o terceiro passo é prestar mais atenção em si do que de fato na rejeição cotidiana e nessa rejeição cotidiana dos outros. Olhando para o seu potencial, olhando para os seus sonhos, né? Foque menos nos outros e foque mais em você. Isso não é um convite para egoísmo, não. Isso é um convite para abandonar a história de rejeição e construir a sua própria história daqui para frente. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Chico Xavier, que é legal, que diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Então, sempre é possível começar agora e fazer um novo fim. Não tem jeito. Eu sou da época de rebobinar a fita, tá, gente? Não tem jeito de rebobinar a fita, ir lá atrás e fazer. Não tem máquina do tempo para isso. Tem como fazer agora e um fim diferente. E para fechar, vamos retomar lá o caso de Jefté. O que fez ele sair para a libertação dele? Porque se você olhar a história, ele foi chamado pelo povo que o rejeitou para poder auxiliá-lo na guerra que eles estavam tendo. A dificuldade que Jefté viveu, com certeza ele estava no mundo do crime. Quando fala que ele se juntou a homens levianos, é isso. Lá ele com certeza criou estratégias de malandragem, de conquistar certas coisas que ele precisava. Então isso deu a ele uma bagagem e força para vivenciar o que ele vivenciar depois. Ou seja, aquilo que era uma desgraça na vida dele passou a ser uma bênção. Essa rejeição, que era uma coisa ruim, fez acabar criando nele uma força para poder vivenciar algo no futuro. Então ele não ficou preso também na rejeição, mas ele precisou fazer uma coisa para seguir em frente. E está aqui no verso 11, que diz o seguinte: e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. O que quer dizer proferiu todas as suas palavras? Ou seja, com certeza ele deve ter chorado demais com o Senhor, né? Dizendo: eu fui rejeitado, a minha vida foi uma droga, eu fiz essas coisas todas, eu não fui um homem bom. Ele deve ter chorado um tanto e pedido perdão a Deus por tudo que ele fez de errado. Então, ele, ao abrir seu coração, confessar tudo e perceber a história dele, foi o que eu disse nos 3 passos anteriores, fez com que então ele aceitasse o convite daqueles que o rejeitaram e ainda auxiliá-los a ser libertos de uma guerra que eles estavam tendo. Ou seja, houve perdão, houve olhar para as suas próprias capacidades para auxiliar aquele que estava pedindo auxílio. Então isso pode acontecer na sua vida também. Então olhe para o seu potencial, perdoe o seu passado e siga em frente. Se está muito difícil, se você já está em depressão por isso, vá a um profissional, procure ajuda, que um psicólogo vai te ajudar a pensar isso melhor. A rejeição é um sentimento muito complicado, né? Um sentimento difícil de lidar,
Você que conhece alguém, tenha paciência com isso e faça com que ele busque uma ajuda maior. Procurar uma religião é interessante, fazer algo prazeroso, algo que gosta é importante também. Qualquer dúvida, pergunta, pode me mandar, né, no privado ou até mesmo no comentário do vídeo. Se quiserem, eu posso falar mais sobre esse tema, que é um tema muito delicado. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, né, que estejam gostando do canal e da ideia. Se inscrevam e até o próximo vídeo, que vai ser sobre injustiça. Um abraço.